estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. E nós cremos nisso, graças a Deus. Vamos falar com Ele. Ó, meu Deus, eu só tenho que te agradecer. O Senhor é bom, o Senhor é perfeito. Servir ao Senhor é uma honra. E eu tenho a alegria de poder dizer que o Senhor é o meu Deus. E que eu tenho vivido para te honrar e te engrandecer. Te agradeço por essa oportunidade nesse feriado. Estar aqui não tem algo melhor. Eu não poderia estar num lugar melhor, fazendo nada melhor. Eu estou no melhor lugar do mundo, fazendo a melhor coisa dessa vida. Porque isso ninguém pode tirar de mim. Isso não. E te conhecer transformou a minha vida e eu tenho visto transformar a vida de tantas pessoas. Pessoas que eram escravas das suas emoções, escravas do mundo, escravas dos seus vícios emocionais, das suas carências, escravas das opiniões, da imagem, da aprovação. E quando elas encontraram a identidade delas no Senhor, o valor delas no Senhor, se tornaram pessoas fortes, pessoas livres, pessoas encantadoras, admiráveis, pessoas irreconhecíveis, pessoas com propósito, pessoas que defendem coisas relevantes, que estão envolvidas com coisas realmente importantes e que quando abrem a boca edificam a gente profundamente. É o Senhor. E eu sei porque isso aconteceu comigo. Quando eu realmente te conheci, eu encontrei o sentido da vida. E eu comecei não só a viver com sentido, como ajudar as pessoas a encontrarem esse sentido também. Muito obrigada, Senhor. Eu não sei o que seria da minha vida sem o Senhor. Tudo que eu sou, tenho, faço, entendo, vem do Senhor. E quanto mais eu vivo, mais eu te amo, mais eu dependo do Senhor, mais eu te quero, mais eu digo, não me deixa, porque eu não sei ir na esquina sem a sua permissão, sem estar comigo. Eu não sei tomar nenhuma decisão se o Senhor não me ajudar a tomá-las. Eu sou completamente dependente do Senhor. Eu não sei fazer nada sem o Senhor. Eu sou burra para a vida sem o Senhor. Eu sou estúpida, eu sou perdida sem o Senhor. Eu fico sem chão sem o Senhor. O Senhor é meu amor, é minha paixão, é minha vida. É porque eu levanto, é o meu foco maior. É quando eu vejo a diferença na minha vida, na vida da minha família, eu sei que foi o Senhor. As escolhas que eu fiz, não é porque eu tinha capacidade, mas porque o Senhor me deu a capacidade, me dirigiu. Então eu fico aqui horas falando do quanto o Senhor é bom. E o quanto eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo de todo o meu coração. E eu entendo perfeitamente aquela mulher que veio por trás do Senhor e que quebrou aquele perfume caro e derramou nos seus pés e enxugou com os cabelos. Porque ela sabia o quanto a vida dela foi mudada através do Senhor. Ela sabia, tanto que o Senhor falou, a quem é muito perdoado, muito ama. E essa atitude que ela teve será lembrada até o fim dos tempos. Porque foi uma atitude de quem realmente encontrou o seu valor no Senhor. Alguém que não tinha valor nenhum para ninguém, mas no Senhor encontrou o seu valor. Encontrou um pai, encontrou respeito, encontrou honra,
encontrou esperança. É maravilhoso. O que seria de nós sem o Senhor? Eu não gosto nem de pensar. Eu não gosto de imaginar a vida sem a sua presença cuidando da gente. Eu não sei viver sem o Senhor, eu não sei andar sem o Senhor, eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada se não me guiar. E eu estou aqui, e o meu desejo profundo, profundo, é que as pessoas encontrem o valor delas no Senhor, o sentido da vida no Senhor, que elas se encontrem no Senhor, porque elas não vão se encontrar em lugar nenhum. Para elas encontrarem qualquer coisa, elas precisam primeiro encontrar o Senhor. Tudo começa a encontrar o Senhor, é por isso que tem tanta gente perdida, tentando encontrar saída até na morte, porque elas querem encontrar o sentido para a vida delas, sem ter encontrado primeiro no Senhor. Tudo que vem depois tem a ver com a tua bênção. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. O que falamos, pensamos, fizemos que tenha te entristecido, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Assuma o controle dessa reunião. Eu não tenho competência para estar aqui sem a tua unção. Eu não sei o que o teu povo precisa, mas o Senhor sabe, eu sei que cada palavra, ela não é enviada por acaso, não é coincidência, é a direção, é a linha que o Senhor está seguindo para orientar vidas, para direcionar vidas. E eu peço a tua bênção, através do entendimento e de uma palavra revelada, que é o que eu peço aqui. Porque a começar por mim, eu preciso dela, preciso da direção dela. Se alguém diz que não precisa, eu sou a primeira que precisa. Ainda que ninguém estivesse me ouvindo, eu estou me ouvindo. E eu sei que o Senhor pode usar a minha boca, como usou muitas vezes, para falar comigo mesmo. Então, eu preciso da palavra. Até porque eu estou aqui, eu sei que é a tua presença, Espírito Santo, que dirige tudo isso aqui. Eu creio que as palavras que estão saindo da minha boca vêm do Senhor. Então eu respeito profundamente e quero aprender a seguir rigorosamente, cada dia mais. Eu quebro laços e armadilhas contra nós, setas demoníacas, todas as forças do inferno. Eu destruo em nome de Jesus Cristo. Todas as forças do mal que se levantam para atrapalhar, para roubar, para impedir, eu repreendo em nome de Jesus. Setas de inveja, olho gordo, maldades, pragas, maldições, nós quebramos em nome de Jesus. E amarramos todas as forças do mal e lançamos no abismo. Eu entrego a reunião nas suas mãos, passa do teu sangue, coloca anjos presentes, acampados, protegendo e dirija-nos, Espírito Santo. Eu te amo. Muito obrigada. Obrigada por tudo, pela vida, pela salvação, por essa oportunidade e por tantas mais que o Senhor vai nos dar ainda. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Deus é bom. Vamos sentar, vamos nos acomodar. Vamos lá, então. Vamos para 2 Reis. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi, o servo do homem de Deus, o que o rei havia acabado de dizer. Conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. Veja, meu senhor, ó rei,
Exclamou Geazi: esta é a mulher, e este é o filho dela, que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher. E ela lhe contou o que havia acontecido. Então, o rei ordenou a um de seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Então, observe que, como teve fome nos dias de Elias, que foi por conta da liderança que estava ali, e o estado espiritual daquela nação decaiu demais. Nos dias de Elias, a liderança era Acabe e Jezabel, que construiu o altar a Baal, e em cada esquina um altar e templo para Baal, e sustentou profetas, e era um horror, e ela matava os profetas, ela carregava um espírito de intimidação que ela lançava sobre as pessoas, e ela era violenta. E o povo se perdeu demais espiritualmente, o povo foi levado, foi conduzido a um estado de miséria, de morte espiritual, que acabou acarretando uma fome, uma crise terrível. Porque a gente sabe que o estado espiritual de uma nação, da igreja principalmente, que é o que a gente fala, da igreja do Senhor, determina o estado de uma nação. Então, se a igreja está forte, a nação vai estar forte também. E ali a igreja estava fraca. O povo estava muito fraco, estava totalmente fora, tanto que Elias disse: até quando vocês vão coxear em dois pensamentos? Vocês vão ter que escolher, vocês vão servir a Deus, vocês vão servir a Baal. Nos dias de Eliseu, a mesma coisa. Ele proclamou aqui, ele avisou que a terra ia passar por 7 anos de crise de fome. E essa mulher tem uma história, Eliseu tinha uma história com ela. Né? Um tempo antes, essa mulher quis abençoar o ministério dele. Você vê, a gente planta, e quando a dificuldade chega, você tem tratamento especial. Por isso que eu sempre falo, porque isso é bíblico e tem comprovação em toda a palavra. Quando o problema chega, como ele te pega, determina tudo. Então, quando o problema chegou, ele pegou essa mulher na condição certa, na posição certa. Ela era uma mulher fiel, uma mulher temente a Deus, uma mulher que vinha plantando no ministério de Eliseu. Ela era uma investidora, ela era uma mulher rica, e ela construiu um quarto, mobiliou, alimentava, ela investiu no ministério do Eliseu. E isso trouxe benefícios para a vida dela, porque ela não tinha filho, era o sonho da vida dela, ela tinha dinheiro, ela tinha condições, mas ela não tinha o que ela mais queria, que era um filho. E ela foi abençoada com um filho, esse filho veio a ter um problema de saúde e morreu, e nós conhecemos a história, que ela não aceitou aquela situação, mas ela não teve uma reação desequilibrada. Ela colocou o menino no quarto do homem de Deus e correu e foi se encontrar com ele. E ela teve o filho dela de volta, e ela viveu milagres, e toda essa reviravolta na vida dela começou exatamente quando ela tomou a decisão de que ela ia investir no ministério dele. Isso foi uma coisa que partiu dela, você vê ela falando com o marido dela, que ela ia fazer, então ela teve aquilo, você vê que é o próprio Deus, né? Deus lança isso na gente. Ele coloca dentro de nós as coisas. Alguns não abraçam, alguns rejeitam. Mas Deus nos chama, Ele coloca um desejo, faça isso. Ele fala no nosso coração, faça isso. E quando nós fazemos, nós nos submetemos, nós somos muito abençoados. Muito. E é interessante que naquela época, Eliseu perguntou:
se ela queria sair dali, que ele conhecia, podia falar com o rei e tal, e ela não quis sair do meio do povo dela. Ela disse, não, eu estou bem no meio do meu povo, quer dizer, eu quero continuar onde eu estou. Mas quando Eliseu veio e anunciou a crise e disse para ela, ó, esse problema não é para você. Saia e dê um tempo fora daqui. Aqui, ó. A terra de Israel passará por uma fome que vai durar 7 anos. Vem vindo uma crise. E essa crise não é para você. Isso aqui, você não tem que passar por isso aqui. E essa mulher tomou uma decisão de se mudar. Ela mudou para a terra. Aqui, ó, a mulher seguiu a instrução do homem de Deus. Você vê, naquele momento ela podia ter questionado. Que às vezes vem uma instrução, porque lá ela não quis sair. Lá quando ele ofereceu para ela. Mas aqui ele já deu uma direção, ó, saia. Vai ter crise e esse problema não é para você. Vai ter tratamento especial para você, mas você tem que mudar daqui. Então ela não queria mudar, mas ela foi obediente. E ela foi. E ela ficou. Os 7 anos, exatamente numa região, ali, numa região que era praticamente a mesma dos dias de Isaac. A mesma. E você vê, nessa região onde Isaac prosperou, que na época estava em crise, ela agora foi e exatamente para essa região, onde nesse momento não tinha crise. Com a direção do homem de Deus. Se você pegar a passagem de Noemi, Noemi saiu de Belém no momento de crise e foi para Moab sem direção de Deus. Você vê que você sair com a direção de Deus é uma coisa, e você sair sem a direção de Deus é outra coisa. Foi um fiasco na vida da Noemi. Já na vida da sunamita, foi uma bênção. E aí, a fidelidade de Deus é uma coisa incrível. No final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus. E a primeira coisa que ela fez foi ir até o rei para poder reaver a casa e as terras dela. Nesse momento em que ela chega, foi quando o rei, e agora eu quero que você preste muita atenção nisso. Esse rei era Jorão. Jorão era filho de Acabe e de Jezabel. Jorão, ele fez o que os pais fizeram, um pouco menos, porque ele ainda derrubou as colunas, os postes a Baal, mas ele seguiu ainda nos caminhos de Jeroboão, que eram os 2 bezerros. E ele era um rei, que na outra passagem que eu vou ler para você, você vai ver que Eliseu não tinha simpatia por ele, não. Porque ele não era um rei de integridade, ele não era um rei correto, até porque ele nem tinha como ser. Né? Quer dizer, tem, né? Todo mundo pode ser diferente se quiser, mas ele foi criado por 2 pessoas avessas a tudo que é de Deus, e apesar de Acabe viver em cima do muro, né? Quando foi conveniente ele até se humilhou, mas a Jezabel, que é a mãe, que tem muita influência, foi uma mulher terrível. Então ele não era um homem de integridade, que agradava a Deus. Ele não era. E outra coisa, ele não tinha esse interesse nas coisas de Deus. Então, esse negócio dele querer saber dos feitos de Eliseu é muito interessante. Quando Deus quer abençoar a vida de uma pessoa, Deus faz coisa que eu fico assim de queixo caído.
Porque ele não tinha, o Eliseu nem simpatizava com ele. Ele não tinha nenhum interesse nas coisas de Deus. Ele não tinha. Então, assim, ele querer saber dos feitos de Eliseu, sendo ele muitas vezes contra o Eliseu, e ouvir por parte do servo do Eliseu, mostra que naquele momento, talvez aquele momento em que a pessoa está vazia e quer ouvir algo que vai alimentar a vida dela, eu sei que esse homem que pensa alguém que não está interessado, uma pessoa que não está interessada nem um pouquinho nas coisas de Deus. Pensa alguém que não está nem um pouco interessado nos feitos de Eliseu, até porque eles não se davam bem. Até exatamente por conta do comportamento dele. Eliseu não estava com ele. Ele quis saber. Então eu fico encantada com as coisas que Deus faz. Geazi está lá, o rei pede para saber dos feitos de Eliseu. O Geazi, com tantas histórias de Eliseu para ele contar, ele é impulsionado a contar o caso da sunamita. E nesse mesmo instante, a sunamita chega com o filho, com a petição para requerer, reaver a sua casa com as suas terras. Então, você vê tudo tão encaixado. E esse rei quis falar com ela confirmou a história. E esse rei, que não era um homem de uma conduta correta, um homem que se podia confiar, um homem que se importava com o povo, designou um oficial só para cuidar das coisas dela, e ele não devolveu só o patrimônio dela, as propriedades dela. Mas ele devolveu também, aqui, todo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ali. A gente não sabe quem que se apossou da terra dela, se foi ele mesmo que até cultivou ali. Ele mandou pagar. Se ele não precisava fazer isso, ele fez além. Ele restituiu essa mulher, entregando a ela de volta o que era dela, e mandou pagar os 7 anos que foram usados ali, cultivados, todo o valor das colheitas daquele tempo. Então, assim, e é interessante, porque, veja bem, o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que ela esteve ausente. Mas não era um tempo de fome? Não era um tempo de fome? Um tempo de crise? Ela não teve que sair dali exatamente porque era um tempo de fome, e fome significa seca. Então, tudo leva a crer que na região dela, a terra produziu. Eu não sei se produziu em outras terras. Mas na dela produziu, porque, peraí, ela já teve que sair dali porque não ia dar para cultivar nada, porque estava seco. O homem de Deus avisou para ela. Então, que valor é esse das colheitas durante o tempo em que esteve ausente? Porque a terra dela foi cultivada. Ganharam, então, dinheiro no cultivo das terras dela. Então, eles tiraram proveito daquelas terras. Então, tudo leva a crer que na região dela, nas terras dela, a terra produziu. A terra produziu lá. Então tinha fome em toda parte, e nessa região
de forma inexplicável, eles cultivaram, eles tiveram retorno, eles plantaram e colheram. E ela não passou por nada disso, e ainda tudo que foi usado, plantado, cultivado, arrendaram, sei lá o que fizeram, ela recebeu tostão por tostão, sem ter feito nada. Nada. O que ela fez? Mas nada está errado, a minha colocação está errada. Ela não fez nada aqui, mas ela vinha fazendo lá atrás. Nesses 7 anos ela estava obedecendo, porque o homem de Deus mandou ela sair. Talvez se ela tivesse ficado, que teria sido uma prova de desobediência, e ela ter saído já que ela não queria sair. E preste atenção, não vamos prender a ficar ou sair. Vamos nos prender a uma coisa que ela não queria. Ela já tinha falado que ela não queria sair de lá. Mas quando o homem de Deus deu a ela uma ordem, uma direção bem clara, ela obedeceu mesmo sendo contra a vontade dela. Então você vê que ela investiu no ministério dele, ela foi beneficiada, ela foi contra a carne dela, fazendo uma coisa que ela não queria, que ela já tinha dito lá atrás que ela não queria. E Deus, quando você está plantando, está fazendo a coisa certa, está plantando em Deus, você quer agradar a Deus, você obedece mesmo contra a sua vontade, você vê o resultado na sua vida que é surpreendente. É uma coisa que me surpreende e que me motiva cada vez mais. Olha só que coisa forte. Tudo encaixado, ela não teve trabalho nenhum. Nenhum. Deus encaixou tudo. E usou um homem totalmente suspeito para favorecê-la. Se isso não mexer com você, usou um homem totalmente suspeito, um homem que nem temia Deus, para favorecê-la, para restituí-la. Mas não apenas, não era do caráter de Jorão. O pai dele é o cara que foi lá tomar a vinha do Nabote. Foi nesse ambiente que ele foi criado. A mãe dele mandou matar o Nabote para ter a vinha. Esse povo lá entendia de doação, de empatia, de generosidade. Claro que não! Porque se a gente estivesse falando de um rei, de um outro rei, temente a Deus, tipo Ezequias, Josias, mesmo Asa no início, Josafá, não, nós estamos falando de Jorão, do filho de Acabe e Jezabel. Ele não foi criado num ambiente onde generosidade, compaixão, misericórdia eram vistos, vividos. Olhar o lado do outro. Não, ele foi criado num ambiente onde se matava profetas. Tomava as coisas das pessoas. Perseguia as pessoas, subjugava as pessoas. O meu ponto é mostrar que independente de quem está no poder,
Se uma pessoa faz o que ela tem que fazer, até essa pessoa perversa pode ser usada para te abençoar. Não importa quem. Deus encaixa as coisas. Tem crise na terra toda, nas terras dela, tem colheita. Ah, isso é coincidência. Ah, tá, é coincidência mesmo, né? A mulher plantou no ministério do Eliseu, investiu no ministério do Eliseu. Era obediente. Quando o filho morre, ao invés de ela entrar em pânico e falar bobagem, ela corre, vai buscar socorro no nome de Deus e manteve a fé, dizendo, está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? Tudo bem. Está tudo bem com seu marido, com seu filho? Tudo bem. Ela disse para o marido que estava tudo bem, mas o que você vai fazer? Não é lua nova? Está tudo bem, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Geazi chega para ela e pergunta, você está bem? Seu filho está bem? Seu marido está bem? Está tudo bem. Aí quando ela cai aos pés do homem de Deus, aí ela desaba. Mas desabou no pé certo, né? No lugar certo. Para quem podia resolver. Ela contou para quem podia resolver. E isso eu gosto mais. É que para todo mundo, para quem não podia resolver o problema dela, está tudo bem, vai tudo bem, está tudo bem. Mas para quem podia, aí ela contou. E você vê a história, você vem plantando. Olha que obra espetacular que ela viveu aqui. Fora de série. Deus encaixou tudo, esse homem, que nem tinha simpatia, o Eliseu não tinha simpatia por ele. A hora que eu ler a outra parte, você vai entender ainda melhor isso aqui. Eliseu não tinha simpatia por ele nem um pouco. E ele sabia disso. Ele sabia disso. E aí ele pede para Geazi, que era servo do Eliseu, contar os feitos de Eliseu. E Geazi conta exatamente a história da sunamita. E a sunamita chega exatamente no momento em que a história está sendo contada. Ah, meus queridos! Como alguém pode duvidar de Deus? Quando nós plantamos a boa semente, confiamos, dependemos de Deus, Deus faz com que as coisas sejam encaixadas com uma perfeição, e Ele é capaz de fazer um homem da índole, do caráter de Jorão, se interessar pelas coisas de Deus, e fazer um homem como esse, beneficiar uma mulher que ele nem conhecia, porque ele ouviu que Deus, através de Eliseu, tinha ressuscitado o filho dela, e etc. Ele não tinha interesse por isso. E de repente, olha o que Deus faz. Quando Deus quer favorecer uma pessoa, você fica de queixo caído exatamente porque é isso que Ele faz. Ó. Ele usa quem você jamais imaginou que Ele poderia usar para te favorecer. Por isso que eu não aceito quando eu vejo uma pessoa se entregando ao desespero. Ai, minha vida acabou. Ai, é o fim do mundo. Ai, estou tão preocupada. Ai, por que disseram? Ai, por que não sei. Calma. A quem você serve? A quem você serve? A mulher teve que sair de Israel por causa da crise. Aí ela recebe os 7 anos de cultivo da terra dela. Mas não era crise, ela não teve que sair por causa da fome. Não ficou 7 anos em crise. O país estava passando fome. Como é que ela recebeu os 7 anos de colheita? Então teve colheita na terra dela. Então na terra dela a coisa produziu. Então ali choveu, ali a coisa funcionou. Funcionou. Por quê? Por quê? Porque Deus queria fazer isso aqui. Grande será a sua recompensa. É isso aqui que Deus faz.
Ele a recompensou por toda a semeadura, por todo o investimento e pela obediência dela. Quando não fazia sentido, ela obedeceu. Não era uma coisa que ela queria, mas ela obedeceu. Você entendeu? Ela fez uma coisa que ela não queria sair dali. O Eliseu já tinha oferecido, caso ela quisesse. Ela não quis. E agora ela saiu. Mas agora ela saiu porque o homem de Deus disse, saia. Agora já foi diferente. Lá ele perguntou se ela queria. Aqui não, aqui foi uma instrução, foi uma direção clara. E ela obedeceu. E quando a gente faz uma coisa que é muito difícil para a gente obedece fazendo algo que é difícil para a nossa carne, exatamente por uma questão de fé, porque nós queremos estar no centro da vontade de Deus, e nós entendemos que Deus está nos livrando, ela entendeu que aquilo era o amor de Deus. O Senhor estava livrando ela. E ela obedeceu. E essa obediência não só poupou ela de coisas que ela certamente teria passado, como trouxe a ela um resultado que, se ela tivesse ficado, ela não teria tido. Então eu fico encantada. Ela foi restituída de tudo e ainda com um acréscimo. E bota acréscimo nisso. 7 anos de colheita foram pagos a ela sem que ela não cultivou nada. 7 anos. E esse rei não era o que mais me encanta. É que esse rei não tinha interesse pelas coisas de Deus, esse rei não tinha interesse pelas coisas de Eliseu, esse rei não fazia bem para ninguém. E esse rei quis saber das coisas de Deus, as coisas feitas por Eliseu. Esse homem beneficiou a mulher, não apenas colocando um oficial para lidar com as coisas dela e devolver tudo que era dela, e ainda o que ela não pediu, o que ela não esperou, o que nem passou pela cabeça dela. Ela foi para reaver a casa e as terras. E ele disse, dá mais para ela, dá todo o período de cultivo dos 7 anos das colheitas para ela. Tudo que nós ganhamos com a colheita, que nós cultivamos lá. Então, assim, é uma obra muito grande. Ela saiu muito melhor. Ela foi poupada, ela foi restituída, ela foi beneficiada. Ela foi altamente honrada. Ela não teve trabalho naquilo. E aqui é uma mensagem, Deus está falando. Olha o que Ele faz para você temer. Ele usa quem você jamais imaginou. Ele usa uma pessoa como Jorão. Ele é capaz de usar quem você nunca imaginou para te beneficiar. Ele é capaz de te surpreender em situações que parecem que vão ser tão complicadas, que vão te custar tanto. E, de repente, a coisa flui. Olha como fluiu. E olha o retorno que ela teve por toda a obediência dela. Ela terminou muito bem. Então, eu amo a Deus, porque é isso aqui que acontece na vida de uma pessoa que depende de Deus. Ela vive sempre infinitamente mais. Não importa quem Deus vai usar, Ele pode usar quem você jamais imaginou para fazer algo por você. Para trazer restituição para a tua vida. E para te beneficiar com muito mais. Às vezes, meus queridos, a sensação que nós podemos ter é que, assim, Senhor, como é que vai ser isso aqui? Vai ser tão difícil, tão complicado uma coisa, e de repente Deus vira tudo. Deus muda tudo.
de um momento para o outro. Por isso que a gente precisa perseverar em Deus. Deus simplesmente muda. Ele usa quem Ele quiser usar. E Ele usa uma pessoa como essa aqui, perversa, para fazer uma bondade, para ficar evidente que é Deus, porque esse cara não era bom. Ele nem foi criado para ser bom. Ele poderia ter sido se ele quisesse, mas ele não quis. E Deus usou exatamente esse cara. E colocou ali nele um desejo de saber das coisas de Eliseu. É fascinante. Isso nos dá esperança, para você não ter essa mentinha limitada. Ai, meu Deus, como vai ser? Oh, meu Deus. Ai, desse aí não dá para esperar nada. Às vezes, de onde você menos espera que vem. Porque é aí que sai a glória de Deus. Quando alguém é tão fácil fazer e tal, você sempre vai dizer, é essa pessoa, a glória vai acabar sendo dessa pessoa. Mas aqui, a glória foi totalmente de Deus. Geazi, a gente já sabe que não era espiritual. Esse rei, muito menos. E tudo encaixar, um tema. Quando a gente confia em Deus, que essa mulher saiu na bênção de Deus, na confiança, e voltou na confiança. Quando a gente confia, e a gente está crendo, e está fazendo as coisas por fé, Deus faz com que as coisas fluam, que as coisas se encaixem. Olha como tudo foi encaixado aqui. E Deus usa quem você jamais imaginou para fazer as coisas que você jamais imaginou. É isso que Ele faz. E como 7 na Bíblia é sempre um número de perfeição, da perfeição, de abundância, de plenitude, você vê que no final desses 7 anos, ela viveu a plenitude na vida dela, o retorno para o lugar que ela amava, a restituição do que era dela, e ainda um bônus, e bota que bônus nisso, que ela jamais esperava. Porque é assim que Deus faz na vida de uma pessoa que crê nele. Se ela está crendo, dependendo dele, Ele vai fazer com que tudo se volte em favor dela, contribua para o bem dela, termine da melhor maneira, flua, se encaixe. Ele vai usar quem você jamais imaginou, para que fique evidente que é Ele agindo, e você vai terminar infinitamente mais, muito melhor, que foi exatamente o que aconteceu com ela. Então, é uma mensagem muito forte para levar você a confiar em Deus. Porque se ela tivesse colocado a confiança dela em homem, se ela tivesse esperado algo que não fosse de Deus, talvez ela provavelmente não tivesse um final feliz como esse. Talvez ela conseguisse alguma coisa, mas não nessa proporção. Então, essa é uma palavra que leva você a confiar inteiramente, ficar fechado mesmo com Deus ali, juntinho com Deus, e não temer nada. Porque Deus pode usar quem Ele quiser, quem você jamais imaginou. Gente que não faz nada de bom para ninguém e de repente faz para você, porque Deus mandou. Se Deus manda fazer, Ele é obrigado a fazer. Se Deus fala, Jorão, você vai abençoar essa mulher, meu filho. Ele nem sabe porque Ele está abençoando, mas Ele está abençoando. É isso que é fascinante. E ó o desejo. Devolva tudo para ela e ainda a colheita dos 7 anos. Talvez depois ele até parou e pensou, por que eu dei a colheita dos 7 anos para essa mulher, hein? Mas aí já era tarde demais, já tinha dado. Mas o Senhor coloca lá, vai beneficiar aquele que é meu.
O meu tem tratamento especial. Aquele que anda por fé e depende de mim tem um tratamento especial. Haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a minha vontade e o que não faz. Deus tira do ímpio e põe na mão do justo. Deus usa o ímpio para favorecer o justo. Deus faz com que as coisas se encaixem. Deus faz com que as coisas fluam. Deus honra e Deus restitui os seus. E aqui, também ainda falando de Jorão. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou em Samaria por 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia levantado. Fez alguma coisa certa. Contudo, persistiu nos caminhos, nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido e levado o povo de Israel a cometer. Quer dizer, sai de uma coisa, mas permanece em outra que é equivalente, né? Messa, rei de Moabe, era criador de ovelhas, costumava pagar ao rei de Israel um tributo anual de 100.000 cordeiros de lã e lã de 100.000 carneiros. Depois da morte de Acabe, porém, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel, contra Jorão. Então, sem demora, o rei Jorão partiu de Samaria e reuniu o exército de Israel. No caminho enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se rebelou contra mim. Você sairá comigo para batalhar contra ele? Josafá respondeu: claro que sim. Meus soldados são seus soldados, e meus cavalos são meus cavalos. O Josafá era um homem de Deus? Era. Mas Josafá tinha um problema. Ele acabou se envolvendo muito com a família do Acabe, e o filho dele acabou se casando com a Atalia, que era filha de Acabe e Jezabel. Olha como são as coisas. Josafá, a gente ama, quando a gente lê ainda 2 Crônicas 20, nós somos assim apaixonados pela história de Josafá. Só que você vê o filho dele, que foi criado nesse ambiente com um pai que era um bom homem, apesar de ele ter essa relação tão próxima com Acabe. Mas você vê que ele tinha um temor a Deus. Pois o filho dele se corrompeu totalmente porque a filha de Acabe com Jezabel era uma mulher na mesma linha da mãe, e esse homem acabou morrendo cedo também, exatamente por conta de toda essa influência. Você vê que havia uma influência tão grande que ele foi totalmente corrompido. Ele não andou nos caminhos do pai, ele andou nos caminhos de Acabe. E a Bíblia fala exatamente por quê. Se você procurar, você vai ver. Porque ele se casou com a Atalia, filha de Acabe e Jezabel, e se corrompeu. Você vê a influência dessa família, você vê a influência das mulheres dessa família, e que, por fim, os homens eram como que engolidos mesmo por elas, e elas influenciavam sempre para o mal, e havia uma decadência total. E quando o marido dela morreu, o filho de Josafá, ela era tão perversa que ela matou a família inteira. A família inteira. Só um, que era o neto,
que alguém conseguiu, agora esqueci o nome de quem que lá, conseguiu esconder ele, e ele ficou, se não me falha a memória, não sei se 6 anos escondido no templo. Até que ele teve um pouquinho de idade para eles proclamá-lo rei e poder enfrentar ela. Então, a história da família de Acabe é uma história assim, de destruição por conta de maldade, escolhas erradas, todas contrárias a Deus. Você vê, ela matou a família inteira. Ela matou a família inteira para ela reinar, para ninguém assumir, para nenhum filho, nenhum neto, tanto que esse neto alguém escondeu. De tão perversa, filha de Jezabel. Mas esse não é meu assunto, mas é uma curiosidade, é uma coisa interessante para a gente ver o que é a influência, né? Se você não sai dessa influência, se você não briga para sair disso, igual Ezequias, o Acais foi um homem que se perdeu, louco, burro, e ele quis sair disso. Ele não quis seguir essa mesma linha. Porque você vê, se uma pessoa quiser sair daquele padrão, ela sai. Mas se ela não quiser sair, ela vai seguindo, né? Vai seguindo nessa linha. Então, voltando aqui, depois da morte de Acabe, porém o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então, sem demora, o rei Jorão partiu Samaria e reuniu o exército de Israel. No caminho, enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá, o rei de Moabe, se rebelou contra mim. Você sairá comigo para batalhar contra ele? Josafá respondeu, claro que sim. Meus soldados são seus soldados, os meus cavalos são seus cavalos. E perguntou, que caminho vamos tomar? Vamos atacar pelo deserto de Edom, respondeu o rei de Israel. O rei de Edom e seus soldados se uniram ao rei de Israel e ao rei de Judá. E os 3 exércitos seguiram pelo caminho. Depois que andaram 7 dias pelo deserto, já não havia água para os homens nem para os animais. O que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor trouxe os 3 reis até aqui só para permitir que o rei de Moabe nos derrote? Essa era a relação dele, como ele via Deus. Você vê que quando ele não pediu, você não vê, ele pediu direção aqui, você vê alguma parte que ele pediu direção de Deus para ir para essa guerra? Não, ele não pediu. Mas quando a coisa começou a ficar ruim, agora ele botou a culpa em Deus. Eu acho que Deus nos trouxe aqui para nos entregar nas mãos do rei de Moabe. A pessoa não pede direção de Deus, a pessoa não pede orientação de Deus, a pessoa não ora para sair, não ora para fazer nada. Aí quando a coisa dá errado, Deus agora vai me jogar nas mãos do rei de Moabe. Então Josafá, que era o único espiritual ali, mas assim mesmo, Josafá pediu a Deus direção antes também? Não pediu. Mas graças a Deus, né, que Deus é misericordioso, Josafá foi o único aqui que disse, não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele. Um dos oficiais do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era o ajudante de Elias. Sim, o Senhor fala por meio dele, disse Josafá. Então o rei de Israel, Josafá, o rei de Judá, e o rei de Edom foram consultar Eliseu. Por que veio me procurar? O Eliseu, falando para quem? Para Jorão. Por que veio me procurar? Perguntou Eliseu ao rei de Israel, que é Jorão. Vá consultar os profetas idólatras de seu pai e de sua mãe. Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo. Eu não lhe daria atenção alguma se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Então,
aqui eu te mostro que a relação do profeta com o rei não era boa. E Josafá era o único que tinha ali influência por ter uma relação com Deus que Eliseu respeitava. Eliseu já de cara perguntou para o Jorão: o que é que você está aqui fazendo? O que é que você veio fazer aqui? Você veio me procurar para quê? Por que você não vai procurar os profetas idólatras do seu pai e da sua mãe? Por que você não vai? Eliseu não aliviou para o rei, não. E olha que ele estava falando com o rei e era um rei de natureza perversa. Porque ele foi criado nesse ambiente. Mas esse rei que eu estou te mostrando é o rei que quis na hora. Olha que coisa mais linda! Deus, para beneficiar a sunamita, colocou um desejo nesse rei de saber das coisas de Eliseu, de ouvir sobre as coisas de Eliseu, para aquela mulher chegar. E ele agora beneficia aquela mulher por conta dos milagres que ela viveu em Deus por intermédio de Eliseu. Então é muito forte isso para mim, ver o que Deus faz, a maneira de Deus trabalhar. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, não importa quando Ele quer honrar uma pessoa. Eu fico fascinada com a ação de Deus. Fascinada com a ação de Deus. Por isso que a gente não pode limitar a Deus, né? Eu vejo às vezes as pessoas limitando e tal, e aí elas vão se envolvendo com um monte de coisas. Não. Se envolva com a palavra. Confie em Deus, porque independente de qualquer coisa, se Ele quiser fazer, Ele faz, Ele é Deus. Deus não está limitado a nada. Nós é que limitamos o poder do Senhor com os nossos questionamentos e colocamos tantos obstáculos. Mas e como? E como isso? E como aquilo? E como aquilo outro? E eu vivo falando, não é como, é quem falou, quem prometeu, quem está falando. Aleluia. Eliseu não amoleceu aqui para Jorão, não. O que você está fazendo aqui, rapaz? Vá procurar os profetas idólatras do seu pai e de sua mãe. E ele vem e fala assim: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, eu não lhe daria atenção alguma se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. O único que eu dou crédito aqui, ó, eu vou só dar atenção porque Josafá está aí com vocês. Senão, podia dar meia volta e ir embora. Agora, tragam-me alguém que saiba tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, este vale seco se encherá de poços de água. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e outros animais. E como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Aí ele continua: vocês conquistarão as melhores cidades deles, até mesmo as fortificadas, cortarão as árvores frutíferas, taparão todas as fontes, entulharão com pedras as terras de plantio. No dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, começou a aparecer água, descendo desde Edom, e em pouco tempo havia água por toda parte. Eles não tinham água, eles tinham uma guerra, Moabe já tinha se levantado contra eles, contra o rei de Israel, e agora os outros reis estavam juntos. E você vê o que é uma pessoa ter credibilidade num lugar. Olha só o que é uma pessoa tem. Quem é que tinha credibilidade lá? O único que buscava Deus, que era Josafá.
E que Eliseu diz, em consideração ao rei Josafá, rei de Judá, eu vou entregar a palavra do Senhor. E eu amo isso aqui porque a Bíblia diz que a água tinha acabado, não tinha nada. Não tinha o que fazer. E ele disse, vocês não verão vento nem chuva. Porque muita coisa para acontecer, a gente parece que tem um protocolo, né? Tem todo um caminho a seguir. E Deus vem e diz assim, não vai ser pelas vias normais. Para encher isso aqui, vocês teriam que ver, tinha que chover. Vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento. Mas esse vale vai se encher de água. É por isso que eu amo andar com Deus, porque Deus nos surpreende. É aquele hino que a gente canta. O Deus que surpreende. Eu sou apaixonada, porque é isso que acontece. É o Deus que surpreende. Às vezes você está esperando que uma coisa vem de cá ou vem de lá. Não. Eu vivo falando. A gente tem que parar com isso. Só tem um jeito, se acontecer isso e isso, então vai vir daqui ou vai vir dali. Não. Lembra que o Senhor falou para Moisés, eu vou dar carne por um mês. Não tem como. Só se a gente matar todos os rebanhos que estão aqui e pescar todos os peixes do mar. Ele falou, estaria limitado o poder do Senhor. Quer dizer, só tem um jeito disso acontecer? São múltiplas as formas de Deus trabalhar. Está escrito isso. Múltiplas as formas de Deus trabalhar. O problema é que as pessoas tendem a limitar Deus. Elas colocam Deus numa caixinha e Deus só trabalha de um jeito. Não, Deus não está numa caixinha, Deus não está preso a nada. Vocês não vão ver vento nem chuva. Vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. O Senhor disse, você está limitando? Você vai ver o que eu vou fazer. Pois o Senhor mandou um vento que enviou codornizes, que elas foram caindo a 90 centímetros do chão, e eles ficaram ali uns 3 dias para catar tudo aquilo. Moisés achou que só matando todo o rebanho, ou pescando todos os peixes do mar. E Deus disse, não, meu querido, sua cabeça é limitada, a minha não. Para você só tem um jeito disso mudar. Mas eu tenho várias maneiras de trabalhar e fazer com que isso mude. Por que muitas pessoas não vivem mais de Deus? Porque elas têm aquela coisinha quadradinha e elas limitam a Deus, elas impedem a ação de Deus. Elas limitam. É aquela coisa quadradinha. Deus só pode trabalhar assim. É essa a sua fé? Então é isso que você vai ter. Você tem um jeito, se vir daqui. Essa é a sua fé? Então é isso que você vai ter. Então se não vier daqui, você não vai ter jeito nenhum. É maravilhoso quando você para e diz, eu não sei de onde vai vir, também não estou preocupada, eu sei que virá. Deus tem uma saída, Ele tem um como, eu não tenho como, mas Ele tem. Olha a história da Sunamita. Se essa história não te levantar, não mexer com você, não há mais o que fazer. Não hoje, pelo menos. Olha como Deus trabalhou na vida dessa mulher. E agora? Você tem credibilidade? Josafá tinha aqui. Eliseu não teria nem olhado para a cara de Jorão. Mas em consideração ao rei Josafá, porque Deus queria abençoar. Josafá tinha credibilidade. Você vê a oração de um justo é poderosa e eficaz. O rei de Edom, nem o nome do sujeito está aqui. Só fala rei de Edom. Jorão,
o profeta já diz, rapaz, eu não ia olhar nem na sua cara. Então, assim, só tinha um lá que tinha crédito, que era Josafá. E olha que o Josafá não estava como ele devia estar ainda. Mas você vê o que é, né? Ter um justo ali no meio. A resposta vem. Por isso que quando um está caminhando da maneira certa, não tem como. Deus vai honrar. E não importa por onde, não vai ver vento nem chuva. Mas o vale vai se encher de água. E de forma inexplicável, a Bíblia diz aqui, ó, e ainda o Senhor falou, mas isso aqui é pouco também. Eu vou dar a vocês, vou entregar o exército de Moabe. Eu amo isso. Você precisa de... O que você precisa agora? Agora precisa de água. Ok, eu vou te dar água. O que você precisa agora? A primeira coisa é água. Então, não vai ver vento nem chuva. De forma inexplicável. Vai descer. Você vai ter água aqui. Esse vale vai encher de água. Toda a água que você precisa. E de forma inexplicável, na manhã seguinte, aqui, ó, no dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, começou a aparecer água. Que era o problema desesperador do momento. Eles precisavam de água, água para eles, para os animais. Então, essa era a necessidade urgente. Era emergencial, então precisava com urgência de água. Então, todo mundo tem, né, a sua emergência. Eu tenho uma necessidade aqui urgente. E aí eu começo, vai vir de caldo. Não. Você não vai ver vento nem chuva. Mas esse vale vai se encher de água. Eu vou dar o que você precisa, de forma inusitada. Quando foi no outro dia, começou a aparecer água. É o que eu ouço dos testemunhos. Ainda agora mesmo eu estava ouvindo, lendo alguns. É exatamente isso. E sabe o que eu estou vendo? Que coisa linda. Deus dando ideias para as pessoas. Ideias, sabe? Eu já recebi umas 3, 4, acho que umas 4, e hoje mais uma linda, né? Até ela me mandou algo que ela está fazendo ali, se ela estiver me ouvindo, meu Deus, que coisa é essa? Não faça isso com uma pessoa que não quer. Vai a 500 quilos, porque é maravilhoso. Ideias que Deus está dando. Eu fico encantada com as coisas que Deus faz com as pessoas. No momento de dificuldade, elas estão empreendendo, elas estão tendo ideias, é o nosso povo. E o que eu tenho visto, coisas acontecerem assim, que elas não sabem explicar, não sei explicar. Começou a aparecer, começou a aparecer água descendo desde Edom, e em pouco tempo havia água por toda parte. Fala de onde veio essa bendita água. Fala, descendo desde Edom, mas não dá uma explicação. Foi aparecendo. E o vale se encheu de água. Então Deus, quando quer honrar uma pessoa que crê, Ele vai mandando a saída, a solução para ela, e vai aparecendo. E sabe, portas vão se abrindo, caminhos vão se endireitando, e ideias vão surgindo, e situações vão sendo definidas, e a necessidade da pessoa é suprida, completamente. E Deus vem e fala aqui, mas não é o suficiente. Porque Deus nunca trabalha incompleto. Deus começa, presta atenção. Ele começa uma boa obra, ele termina. Deus não ia só mandar água. Porque Deus, você nunca vai ver Deus fazer uma obra incompleta. Ele dá uma coisa, mas não faz tudo que precisa. Eles precisavam de água, que era urgente. Mas eles precisavam vencer aquele inimigo. E o Senhor é tão bom que Ele disse... Vocês não vão ver chuva, nem vento, nem chuva, mas esse vale vai se encher de água. Mas olha a expressão
Isso, e como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Eu gosto da NVI que fala assim, ó, mas isso não é o bastante. O Senhor vai fazer mais. Vocês conquistarão as melhores cidades deles. Então eu vou dar água que vocês precisam de imediato, que é o urgente de vocês. Aí vocês têm uma guerra, eu vou dar vitória nessa guerra, que é uma guerra violenta, e eu vou entregar as melhores cidades deles, quer dizer, eu vou tirar das mãos deles as melhores cidades, e vocês vão, cortarão as árvores frutíferas, taparão todas as fontes, entulharão com pedras as terras de plantio, quer dizer, vocês vão devastar com tudo isso aí. E Deus foi fazendo. Enquanto isso, o povo de Moabe, olha como Deus deu essa vitória para eles. Soube que os 3 exércitos marchavam contra eles. E todos os homens com idade suficiente para lutar foram convocados e se posicionaram ao longo da fronteira. Quando se levantaram na manhã seguinte, o sol, vê se não há Deus confundindo. Não distraia, não. São detalhes muito importantes. Como é que um rei experiente como Messa, rei de Moabe, confunde o sol brilhando na água com sangue? Quando se levantaram na manhã seguinte, o sol brilhava sobre a água. Para os moabitas, ela parecia vermelha como sangue. Os caras ficaram burros. Quando Deus quer confundir, Ele confunde, queridos. Ele confunde, o cara pode ser esperto, inteligente, ele fica burro, ele fica cego. Aí, eles gritam, é sangue, exclamaram. Os 3 exércitos atacaram uns aos outros e se mataram. Venham, povo de Moabe, vamos tomar os despojos. Eles acreditaram que eles tinham. Os 3 reis tinham se atacado. E aquela água estava toda vermelha de sangue, eles não viram cadáveres, eles não viram nada. Mas assim, eles já deduziram, porque eles enxergaram naquela água, meu Deus do céu. Está aqui, quando se levantaram, o sol brilhava sobre a água. Os moabitas, para os moabitas, ela parecia vermelha como sangue. Você vê que não tinha como eles confundirem. Mas quando Deus quer tirar do ímpio, quando Deus quer derrotar o ímpio, ele fica todo confuso, ele nem sabe o que ele está vendo. Para eles, o sol brilhando na água era sangue. E eles acharam que os 3 exércitos tinham guerreado, se matado, e agora só tinham os despojos. Então, vamos tomar posse dos despojos. Mas quando os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, o exército israelita se levantou e os atacou até que deram meia volta e fugiram. Levaram a maior surpresa, porque estava todo mundo lá, e prontinho de tocar para pegar eles. Os israelitas os perseguiram até Moabe, avançando pelo território e derrotando Moabe definitivamente, como Deus havia prometido. Arrasaram as cidades, entulharam com pedras as terras de plantio, tudo que Deus tinha falado. Taparam as fontes de água e cortaram as árvores frutíferas. Por fim, só restou Kir-Haresete, com suas muralhas de pedra, mais atiradores com fundas, e a cercaram e a atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, liderou 700 homens com espadas numa tentativa de romper as linhas inimigas próximas do rei de Edom, mas fracassou também. Então, olha o desespero e a loucura. Então o rei de Moabe pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo, e o ofereceu como holocausto sobre o muro da cidade. Foi assim
uma tragédia. Uma tragédia para o inimigo. Tudo que ele fez para tentar recuperar, até a loucura, para ganhar aquela guerra, ele pegou o filho dele que ia sucedê-lo e ofereceu em holocausto diante de todo mundo ali. E não virou nada. Você vê que o rei, esse inimigo aqui, ele fez de tudo e ele só se afundou. Quanto mais ele fazia contra Israel, mais ele se afundava. Quanto mais ele fazia, já começou confundindo o sol brilhando na água com sangue. Achando que era só pegar os despojos. Chegou lá, foi surpreendido. Israel partiu para cima. Fugiu, lutou, fez de cá, fez de lá, matou o próprio filho, mas fracassou. Porque o inimigo, quando Deus decreta a derrota do inimigo, ele pode dar guinadas. Mas ele já foi fracassado. Está entendendo? Quando Deus falou, eu vou entregar, vocês vão derrotar o rei de Moabe, ele entregou no mundo espiritual. Quando Deus entrega algo no mundo espiritual, é só uma questão de tempo para você tocar naquilo, ou ver a derrota daquilo. Por isso que eu sempre falo, acompanha a palavra, pega a palavra, vê a linha da palavra, segura a palavra, porque se tem uma palavra de Deus, já foi dada no mundo espiritual. Já foi dada. Deus já tinha entregado. Você vê que o rei de Moabe rebolou de cá e de lá, e fez uma coisa e fez outra. Só piorou para ele. Ele fez muita coisa? Fez. Mas ele conseguiu alguma coisa? Não. Ele tentou de várias maneiras? Sim. Teve êxito? Não! Por quê? Porque no mundo espiritual já tinha sido decretado. Deus não volta atrás. Ele disse, já entreguei o rei de Moabe. Quando Deus diz, já te dei essa vitória, ele já deu. O que acontece com as pessoas? Quando elas começam a ver o movimento do inimigo, então, peraí, mas Deus não me deu uma vitória, e ele ainda está fazendo isso e aquilo. Ele deu, querido. Mas isso não significa que o cara na força do braço, ainda motivado pelo diabo, tomado pelo diabo, não vai fazer uma coisa e outra, e aquela. Só que tudo que ele faz é tiro no pé, é cavar mais um pouco, é afundar um pouco mais, porque Deus já entregou a vitória no mundo espiritual. Quando ele entrega, acabou. Você está entendendo isso? Ele entregou. E observe aqui, o que eu estou mostrando aqui para você? Você entendeu a palavra, não é? Do começo ao fim, desde a tsunamita, formas inusitadas de trabalhar, inesperadas, coisas assim, totalmente fora de questão. Deus fazendo de uma maneira, assim, vindo por um lado que você não imagina. Deus fazendo de uma forma que você jamais imaginaria que ele faria. Olha como ele trabalhou na vida da tsunamita. Usou um rei ímpio para se interessar pelas coisas de alguém que eles nem se davam bem. Para quê? Para favorecer uma mulher. Mas essa mulher não era qualquer mulher. Era uma mulher de Deus, que vinha investindo dinheiro, tempo, energia, vida, fé, na vida do homem de Deus, no Deus vivo. Então, assim, para favorecer um justo, Deus move céu e terra. Ele faz. Por causa de Josafá, água apareceu. A Bíblia fala aqui, ó. Pela manhã, começou a aparecer água. Água na palavra de Deus é bênção. É renovo.
É o Espírito Santo também. É bênção. Então começou a aparecer, que era a necessidade urgente. Aí o inimigo já começou a se confundir. E aí, ó, vai que vai. E o inimigo que achou que ia chegar lá e pegar todo mundo morto e só pegar o despojo, que você vê aqui, ó, vamos correr para pegar os despojos, vamos tomar os despojos, no 23. Venha, povo de Moabe, vamos tomar os despojos. Despojos, hein? Levaram, foi uma coça daquelas. E Mestre lutou, você vê que aqui, ó, vai, e arrasaram as cidades, e foram. Então, assim, isso me encanta. Porque quando Deus libera uma palavra de vitória, você pode ter certeza, o inimigo pode fazer o que ele quiser. Você ainda pode ver o movimento do inimigo, como eles viram aqui. Mas é para ele se afundar ainda mais. Ele vai só se afundar. Porque Deus já tinha decretado a vitória deles. Ele ia mandar água, ele ia dar vitória sobre os reis de Moabe, ele ia entregar as melhores cidades e eles iam devastar com os campos e um monte de coisa deles. E foi isso que Deus fez. Deus fez de forma inexplicável, sobrenatural. A forma de Deus trabalhar foi assim incrível. E eles terminaram com aquela vitória nas mãos, a derrota, como está escrito aqui, ó, avançando no 24 e derrotando Moabe definitivamente. Definitivamente. Então o Moabe tentou agora invocar algum deus dele lá, oferecendo o filho dele, na loucura, porque esse tipo de gente não tem consideração com nada, endemoniado, mas nada, nem derramando o sangue do próprio filho, ele conseguiu vitória na vida dele. Porque quando Deus diz, acabou para você, acabou para você. E tudo isso para honrar alguém que realmente era de Deus. Alguém que temia Ele. Porque há diferença na vida daquele que vive uma vida separada. Se fosse só você, Jorão, nem olhar na tua cara, mas em consideração o rei Josafá, aí vai ser diferente. E Deus deu vitória. Jorão, se não fosse uma coisa de Deus, ele jamais se interessaria pelas histórias de Eliseu. Mas para beneficiar aquela mulher, aquele homem teve interesse pelas coisas de Deus, pelos feitos de Eliseu. E deu a ela mais do que ela não foi lá para pedir aquilo, que ela nem pensou naquilo, mas Deus pensa por nós. E Deus nos dá sempre mais. Então Deus está falando aqui de vitória. E de vitórias assim, que humanamente você não consegue imaginar, nem chegar lá. Deus está falando de restituição, de obras que chegam infinitamente mais, de suprimento, de uma maneira de trabalhar fora do nosso alcance mental. A gente não consegue imaginar chegar lá, mas esse é o Deus que nós servimos, que do nada começa a aparecer as coisas, mas não é do nada, é a fé, é toda uma história. Josafá tinha uma história com Deus. Ainda que ele estava demais envolvido com a família de Acabe, mas você vê que ele tinha uma história com Deus. Você vai encontrar ele falando, não tem um profeta do Senhor, vamos consultar Deus. Essa mulher tinha uma história com Deus. Você vê que quando você constrói uma história com Deus, você não precisa temer. Você nunca sai perdendo. Você sempre vai sair com mais, vai ter vitória,
vai viver muito mais do que você jamais imaginou. E Deus está falando isso aqui com a gente. Ele está falando mais uma vez de vitória, de suprimento, de restituição, de obras infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos, de soluções imediatas e vitórias sobre situações impossíveis, o inimigo dando guinadas para tentar prevalecer, mas não vai prevalecer. Ele pode tentar de todas as maneiras, mas ele não vai prevalecer. Deus usando gente inusitada para poder favorecer. Então tem muita coisa nessa palavra. E que se você não cochilou e pegou tudo, vou te contar, meu filho. Porque tudo é pela fé. Se você crê e você recebe o espírito da mensagem daquela reunião, não tem erro. Não tem erro, é impossível você não viver. Deus está falando de vitória para todos nós aqui, e vitórias fora do comum. Vamos nos colocar de pé e a mão no coração. E eu quero que você apresente tudo ao Senhor e fale com Ele agora. Porque é muito forte a palavra que o Senhor está nos dando aqui. Fale com Ele. Derrama o seu coração, conta para Ele, e o que Ele quer ouvir de você é isso. Senhor, eu creio. Eu creio. Sim, eu creio. Eu creio. Em tuas mãos me entrego outra vez, com tudo que sou a ti, Senhor. Aleluia. Minha vida está na palma da tua mão. Eu sou teu para sempre. Para sempre. Aleluia. Sim, eu creio em ti. Jesus. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Jesus. A razão do meu viver. A razão do meu louvor. A razão do meu louvor. Tudo que sou. Tudo que sou. Aleluia. Andarei contigo onde eu estiver. Entre lágrimas e alegria, confiarei. Aleluia. Possuirei o teu favor e promessas para sempre. E promessas para sempre. Eu te adoro. Sim, eu creio em ti, Jesus. Aleluia. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver. A razão do meu louvor. Aleluia. Creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti. Jesus. A razão do meu viver. A razão do meu louvor. Tudo que sou. Aleluia. Aleluia. Eu te adoro. Eu te amo. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Aleluia. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro.
Por que essa mulher recebeu toda a renda das colheitas dos 7 anos? Porque na terra dela, a terra dela produziu. Se essa mensagem não mexer com você, quem cultivou, eu não sei, provavelmente foi algum ímpio, mas aquela terra era de uma mulher justa. E Deus tinha o plano de honrá-la. Ele queria fazer mais por ela, pela obediência e a perseverança dela. Então aí tem uma mensagem também, que só aqui eu podia gastar mais um outro tempo. Ela saiu de lá por conta da fome. E no tempo de fome, nada se produz, não tem colheita, não tem nada, a coisa não rende, não anda. É fome, é fome. Então que negócio é esse? Paga a renda das colheitas. Porque na terra dela havia uma bênção, uma proteção. Então você tem que pegar isso para a sua vida. Pode ser que tem seca do lado, seca de cá, seca de lá. Mas aí no seu estabelecimento não vai ter seca, não. Você vai ter a renda das colheitas. Não está devolvendo nada para ninguém, mas para você vai devolver. Você vai ter restituição. Restituição de vendas, de clientes. Você vai ter um retorno, que é o que ela teve aqui. Até do que você não pediu, porque ela nem pensou nisso. Tenho certeza que ela nem imaginou isso. Porque era tempo de fome. Aquilo ela nem imaginou que tinha funcionado alguma coisa, que tinha produzido. E você vê, vale cada passo de obediência. Às vezes naquele momento, às vezes pode acontecer de você estar num período de estar ali plantando, você não está vendo. Mas chega um momento em que você vê a diferença. Como é diferente a vida daquele que anda com o Senhor. A vida daquele que realmente tem um coração sincero, verdadeiro, quebrantado, que vive para Deus, que quer agradar a Deus. O negócio dele anda, o que está nas mãos dele anda, o que ele coloca as mãos produz. E pode até parecer que aquilo não vai voltar, ou que não vai, e Deus faz. Há diferença. Você vê que por causa de um justo ali, tudo que eles precisavam, Deus fez, e naquele momento eles foram pedir água, para resolver um problema que eles estavam vivendo. E Deus nunca faz nada incompleto, não esquece isso não, tá? O que começou a boa obra termina. Se Deus começou algo, Ele vai terminar. Ele não manda só água, Ele dá vitória, Ele entrega o que está na mão do inimigo. Ou seja, você vai para uma guerra para sair e voltar muito melhor. E Ele faz coisas que a gente fica assim, meu Deus. O inimigo confundir o sol brilhando na água com sangue. Quando Deus determina algo para a nossa vida, porque nós andamos com Ele, não há como não chegar, não acontecer. Creia.
Levante-se agora, onde você estiver, com toda a força da sua vida. E receba essa palavra de vitória nessa terça-feira. Feriadão aí. Receba essa palavra de vitória. Deus está falando muita coisa aqui para você. Mas que, resumindo, Ele está dizendo, você não precisa temer. Eu já decretei a sua vitória. Eu já determinei que você vai terminar em vitória. Nas duas situações, eles terminaram com vitória em tudo que eles precisavam. E nas duas situações eu mostrei para você que eles terminaram com mais. Por isso que eu digo para você que nós vamos terminar esse ano como o melhor da nossa vida. Eu lamento por aqueles que já se entregaram à crise, ficam falando de bobagens, esses da cabecinha pequena, discursinho da conveniência. Esses aí é outra história. Eu não estou nem falando para eles, porque eles não acreditam mesmo, então para que eu vou cansar para pregar para quem não acredita? Não acredita. Ele trabalha com a cabeça do mundo, ele tem a mentalidade do mundo, ele é manipulado, ele vai nessa linha, ele crê de outra maneira, então é a fé dele, seja feito conforme a fé dele. Mas, meus queridos, aí eu desafio os que estão entregues, os que creem, os que estão aqui, ó, crendo, mas crendo mesmo, não estão temendo nada, e estão crendo, e têm se jogado em Deus. Vão terminar com mais. Porque observe que a mulher só foi buscar a restituição da casa e das terras. E ela teve os 7 anos do cultivo da terra dela também. Observe que eles foram no Eliseu só buscar água. E eles tiveram a vitória sobre a guerra contra o rei de Moabe, as melhores cidades do rei de Moabe e a devastação das terras de Moabe. Porque Deus disse, só a água é pouco, eu li para você. Deus não vai só dar água. Ele vai dar a obra completa, tudo que vocês precisam. Só a restituição das terras e da casa é pouco. Eu vou dar o cultivo da terra inteira, dos 7 anos. Então, essa é uma palavra que é para você estar aí, meu filho, saltando agora. Pode saltar, meu filho, dá glória a Deus. Porque Deus está falando de vitória e de mais do que você pediu, mais do que você estava pensando. Ele está falando de algo que você não tem nem como explicar. Ele vai fazer mais. Ele vai fazer mais. E você vai testemunhar, e você vai contar. Por isso que você não pode se distrair com nada. Não vá ouvir bobagens. Não vá dar crédito a bobagem. Vai, meu filho, vai sonhar, vai ouvir a palavra, vai empreender, vai fazer igual tem pessoas aí projetando, fazendo seus projetos, sabe, criando coisas novas. Vá produzir, meu filho, porque o que está aí fora não dá camisa para ninguém. Não dá, não. Esses politiqueiros, essa boca maldita da mídia, isso aí não dá camisa para ninguém. O que vai te levar a ter construção na vida é buscar Deus. Confiar em Deus. Fechar os olhos para tudo. Sabe? Tapar os ouvidos para tudo e só ouvir a Deus. Confiar em Deus. Ampliar sua mente. Buscar Deus. Obedecer. Seguir a risco o que Ele está falando. Creia, 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 creia. Porque a vitória, e Deus vai fazer mais do que você pediu. Então, eu quero que você tome posse disso.
Que você aí no seu lugar, você aí na sua casa, você esteja aí falando com Deus nesse momento. Senhor, eu creio. Ah, Deus, eu creio de todo o meu coração. Eu creio. Eu creio, Senhor, de todo o meu coração. É coisa grande. É forte. É grandioso. O que vem por aí é grande demais. É forte demais, Senhor. Eu creio, Senhor. Deus vai fazer mais. O Senhor vai fazer mais. O Senhor vai terminar a obra. O Senhor não vai dar só o que eu pedi. O Senhor vai me surpreender. Sim, acredita. Em surpresas. Em sobrenatural. No inexplicável. Milagres aparecendo. Coisas acontecendo sem explicação. E que vão ficar evidente que é Deus, Creio que Ele não mudou. O mesmo Deus que operou aqui, Ele opera hoje. Ele não mudou. Ele é Deus. Aleluia. Eu creio. Teu sonho é o que basta Pra mim. E eu creio. Tu és o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Aleluia. Oh, aleluia. E eu creio. O que você tem que dizer, eu creio. Eu creio no Deus que abriu o mar vermelho. Eu creio no Deus que fez aquele fogo de farinha e de azeite durarem por 3 anos. O azeite da botija não vai acabar. A farinha da panela não vai acabar. Não precisa ter medo. A farinha não vai acabar. O azeite não vai acabar. Use a sua fé. Deus não mudou. Ele é o mesmo. E aquele pouquinho de azeite, quando foi deitado nas vasilhas, correu. E aquela mulher viveu um milagre atrás do outro. Ele é o mesmo que abriu um caminho no mar, que parou o sol e a lua. Ele é o mesmo que Pedro não tinha pescado nada, e no mesmo mar teve a maior pescaria da vida dele quando foi em cima da palavra. Ele é o mesmo que 5 pães e 2 peixinhos alimentaram multidões. Ele não mudou. Tudo que nós temos que fazer é crer. Ele não mudou. Ele é o mesmo que foi com Davi. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Então creia. Deus não mudou. Ele continua no trono. Ele continua cuidando dos seus. Ele continua o mesmo Deus forte, imbatível. O Pai amoroso que age em favor dos seus filhos. Aleluia. Oh, meu Deus. Eu oro pela igreja, Senhor. Eu oro com a força da minha vida, meu Deus. Que o teu povo seja tomado de fé, de coragem, de confiança, de segurança. Que os medos sejam banidos, a incredulidade, a dúvida, os pensamentos negativos, as ideias malucas. E que essa pessoa seja tomada de fé, de confiança. E que ela se levante com uma confiança inabalável. Porque o Senhor não mudou.
Que ela confie, que é pela fé, pela fé, pela fé. Tudo que ela tem que fazer é crer. Que chegou a hora dela viver a diferença. Dela viver o inusitado, o inexplicável, o sobrenatural. O Senhor está agindo. E que não é hora dela correr para lá e para cá. É hora dela parar e se relacionar com o Senhor e confiar no Senhor. Porque o Senhor envia para aqueles que temem. O Senhor cuida dos que temem o Senhor. Senhor, entre em ação nas necessidades de cada um. Levanta o teu povo com força, com coragem, com ânimo. Passa bálsamo no coração. Eu repreendo a ansiedade, as preocupações, os medos, a angústia, todo o peso. Eu repreendo em nome de Jesus o negativismo, o pessimismo. Essa pessoa que está aí conjecturando, racionalizando e olhando para lá e para cá. Não, eu repreendo essa força demoníaca que leva ela a se distrair. Que ela seja fortalecida, tomada por uma fé viva e que ela se levante com confiança e ande corajosamente, dê passos de fé. Porque o que o Senhor tem para nós é vitória. Nós não precisamos temer. O Senhor vai nos surpreender dia após dia. Sem ter explicação, sem ter como me explicar, em condições mais difíceis, em crise, complicadas, o Senhor está suprindo e vai suprir cada vez mais. Tudo que nós temos que fazer é crer. Mas não apenas dizer que cremos, nós vamos ter uma atitude de fé. Não é correr atrás da bênção, é dar condições da bênção correr atrás de nós. Através de quebrantamento, obediência, uma fé viva em ação. Toma o teu povo em todo lugar, Senhor. Que todos sejam cheios da tua presença, da tua glória. E que cada um tenha isso no espírito, onde não há glória, vai ter glória. É de glória em glória. Nunca! Que vai ser de glória em derrota. Nós vamos sair para uma glória maior. Não tem crise, não tem quarentena, não tem desgraça, não tem praga, não tem miséria, não tem que vai nos pegar. Na nossa vida tem diferença. Teve para os antigos, para os heróis da fé, vai ter para nós também, está tendo. Eles viveram a diferença, nós estamos vivendo e vamos continuar vivendo. Não é de glória em derrota, é de glória em glória para uma glória maior. De glória em glória para uma glória maior. De glória em glória para uma glória maior. Vamos, diga isso para você mesmo, vai dizendo. Vai dizendo, eu quero que você diga pelo menos 7 vezes sem cessar. E tenha certeza disso. É de glória em glória para uma glória maior. 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 De fé em fé. De favor em favor, de graça em graça, de força em força, de glória em glória, para uma glória maior. Essa é a vida do que anda por fé, Senhor. É isso que eu aprendo na Tua palavra. Não é um tempo de glória, outro de derrota. Os que vivem de altos e baixos têm a ver com a condição espiritual. Porque a Tua palavra promete de glória em glória. Você está numa glória, vai para mais uma glória, e essa glória é maior, e mais uma glória maior. Patamares cada vez mais altos, é uma caminhada progressiva. Que cada um entenda isso, absorva, tenha certeza, convicção, creia, porque tudo só é possível pela fé. Abençoa, meu Deus. Que todos estejam vibrantes, radiantes, felizes demais. Vibrantes de alegria. Certos, Deus está comigo. É isso, é de glória em glória. Eu vou para uma glória maior. Eu não sei como, mas eu vou para uma glória maior. O Senhor
está prometendo uma vitória completa e mais do que eu pedi, mais do que eu pensei. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pelas vitórias, pelos testemunhos, por cada pessoa que está comigo, cada uma que está nesse espírito, por todas as vitórias que vão acontecer, vão chegar, os testemunhos. Muito obrigada por tudo. Eu tenho só que te agradecer, porque assim, essa palavra é para todos nós. Eu estou radiante. Obrigada por esse presentão dessa terça-feira, esse feriadão. Não podia ser melhor. Isso que é fechar com chave de ouro. E não, nem fechamos, porque nós ainda temos muita coisa para viver aí. E eu estou muito grata. Muito obrigada, Senhor. Eu te amo. Obrigada, amém. Amém, amém.